Hoje, quarta-feira, Evangelho no Lar. Vamos ler aqui o nosso Evangelho de hoje, de quarta-feira. Amai os vossos inimigos. Olha só a pedrada, né? Lá na Casa Espírita, a gente sempre está reunido, discutindo, a gente sempre diz, né, que é muito árdua essa chamada reforma íntima, mas é altamente necessária e passa por muitos perrengues, né? Inclusive, como nos ensina Chico Xavier, nós podemos até ter inimigos, mas não devemos ser inimigos de ninguém. Olha só, Chico Xavier e sua sapiência maravilhosa, né? Nos ensinando aí que a gente não deve ser inimigo de ninguém. Então hoje, amai os vossos inimigos, capítulo 12, né? Vamos começar aqui o capítulo 12. Nesse capítulo a gente vai estudar agora, hoje, pagar o mal com o bem. Depois, amar os inimigos. Depois, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhes também a outra face. E as instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. São coisas do passado, duelo, né? Mas a gente vai trabalhar isso aqui de acordo com o nosso entendimento. Então vamos lá. Pagar o mal com o bem. Antes, vamos ler aqui um textozinho de Lorival Lopes, do livro Otimismo Todo Dia, que ele diz: exponha-se à transformação. Tal como a janela aberta à luz da manhã, exponha os seus desejos ao divino sol da transformação. Manifeste com vigor uma reverência ao poder superior e uma decidida intenção de se aprimorar, de resistir às tempestades dos problemas, de extinguir a ilusão e de andar com pés firmes, sem medo de errar. Tome agora a decisão de se expor à transformação e deixe entrar a luz da esperança, mesmo que esteja chocado, magoado ou desanimado. Renove-se. É exposta ao sol, é exposta ao sol que a plantinha se desenvolve e chega a ser árvore robusta. Olha como essa intenção de se aprimorar é exatamente isso que a gente fala muito lá na Casa Espírita. A necessidade de a gente, né, do crescimento moral. A nossa reforma íntima deve ser uma labuta constante, porque a gente dá 2 passos para frente, um para trás, mas pelo menos a gente está ganhando um passo para frente, né? É complicado, mas a gente vai aos poucos chegando lá. Pagar o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso terei? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, de 43 a 47. Veja aí que interessante, né? Os publicanos eram aqueles indivíduos que cobravam impostos. E eles, como quando Roma chegou lá a ter o domínio daquela região, os judeus detestavam, né, os impostos. Aceitaram tudo, menos os impostos. Mas como era obrigado, então toda a raiva dele, toda a ira dele se voltavam contra os publicanos, que eram aqueles que cobravam os impostos. E os publicanos então passaram a ser os inimigos diretos dos judeus, né? E passaram a ser vistos como algo pejorativo, como algo altamente negativo. E daí Jesus dizer: se não amardes senão
somente os vossos amigos? O que fazeis demais? Se os publicanos também não o fazem, quer dizer, aqueles que não prestam, não fazem, qual é a vantagem então de vós amardes apenas os vossos amigos, se saudardes apenas os vossos irmãos? O que fazeis demais? Os publicanos também não fazem? Os escribas e os fariseus, isso Jesus já jogando já elemento negativo sobre os fariseus, que realmente, né, estavam ali dominando a mente das pessoas, eram, digamos assim, dominavam o espírito das pessoas, eram falsos, eram mentirosos, roubavam, faziam tudo que se pode imaginar de ruim. E Jesus também vai dizer, ora, mas os fariseus também fazem isso, amam os seus irmãos, amam os seus filhos, amam os seus amigos. Então, se vós fizerdes apenas isso, né, não estareis fazendo nada demais. Lembramos, aprendeste que foi dito, amai vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Isso é a lei mosaica, isso é o que é que os fariseus pregavam. E ele vai dizer, ama também os teus inimigos, ama também aqueles que te perseguem, ama também aqueles que te caluniam, porque se só amardes aqueles que vos amam, não estareis fazendo absolutamente nada diferente dos publicanos e dos fariseus. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Pessoas de má vida aí são os publicanos, né? São os, mas eles estão trabalhando, são funcionários de Roma, mas naquele momento ali histórico, né? Naquele momento ali, era exatamente esses indivíduos que eram inimigo do povo judeu, porque estavam lá para tirar-lhes os impostos altíssimos, né, que eles pagavam. Aí a gente nem odeia que o leão, todo ano a gente tem que prestar contas com o leão, né? Mas a gente odeia os impostos, né? A gente hoje está mais a questão da cobrança de impostos através do imposto de renda, né? Quando você recebe o seu saláriozinho ali, que você olha, tem 27% descontado, né? Então a gente não gosta disso, mas lei, a gente tem que sed lex dura lex. A lei é dura, mas é a lei. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Lembrando que o egoísmo e o orgulho são os dois pés que fincam-nos aqui nesse planeta, né, ainda, né? Mas eu queria nascer no outro planeta, melhor, pois tire esses pés daqui, tire o orgulho, tire o egoísmo, elimine isso e você vai, com certeza, né, fazendo sua reforma íntima, você vai galgar outros orbes mais interessantes. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatias que existem entre aqueles que estão em caminho de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo, né? Claro, você vai amar o seu inimigo, você vai perdoá-lo, mas o amor aí é não querer fazer mal, não querer o mal dele, né? É saber, nossa, ele me odeia, mas eu não posso odiá-lo. Lembrando, Chico Xavier, você pode ter inimigos, mas você não deve ser inimigo de ninguém. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação
e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para reprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-las segundo o caso. Imaginemos que você convida seus amigos para um banquete e convida também os inimigos, aqueles cujos fluidos, né, negativos, ou seja, não está na sua mesma sintonia. Então imaginemos que a sua festa vai ficar prejudicada, sua festa vai ficar debilitada, porque aqueles que vão vir, eles já vão vir pensando, né? Pensando em querer o seu mal, que aconteça algo na sua festa que atrapalhe a alegria dos seus convidados, atrapalhe a alegria dos seus amigos. Então essa energia vai ficar muito ruim, vai ficar muito baixa, né? E aí você, claro, não vai poder abraçar os seus amigos, seus inimigos, abraçar os seus amigos na festa, seus irmãos. Mas quando for fazer a sua prece, pense também naqueles, né, que de certa forma o perseguem, que de certa forma querem ver o seu mal. Repitamos, você pode até ter inimigos, mas não deverá ser inimigo de ninguém. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma feição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção, e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Esse evangelho maravilhoso, né, nos toca lá no fundo e manda principalmente que nós aprendamos a ser gentis também com os nossos inimigos, não desejando mal, não os odiando, não rogando-lhes praga, digamos assim, né? Mas pedindo a Deus também proteção para ele. E pedir, claro, proteção para todos nós, né? Agradecendo a oportunidade de estar aqui diante desse evangelho maravilhoso, evangelho segundo o Espiritismo. E pedir a Deus que nos perdoe se em algum momento desejamos o mal aos nossos inimigos, e que a espiritualidade possa nos orientar, estar sempre conosco, nos orientando, hoje e sempre. Assim seja.